Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Já quero aproveitar aqui e agradecer você que tem me ajudado, curtindo, comentando, compartilhando. Você que tem me dado força, muitas das vezes mandando aí mensagem no privado. Muito obrigado, tá bom? Quero deixar aqui mais uma vez o meu sincero abraço a cada um de vocês e pedir, se possível, tá bom? Você, mais uma vez, curtir, compartilhar, se inscrever se você ainda não se inscreveu, tá? Para me ajudar e continuar avançando. Lembrando que esse exercício é um exercício muito simples, justamente é o exercício que eu faço diariamente, só que agora eu estou fazendo gravado, tá bom? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Nós terminamos capítulo 6, Jesus ele termina aqui confrontando os seus discípulos, perguntando se eles não querem ir embora também, porque os outros discípulos abandonaram Jesus e viraram as costas, porque, segundo eles, a pregação de Jesus era muito dura, certo? Então, Jesus confronta os seus discípulos, dizendo, olha, vocês também não querem ir embora? E Pedro, por exemplo, vai dizer para Jesus, para onde iremos nós, se somente tu tem palavras de vida eterna, tá? Agora, nós vamos começar o capítulo de número 7, a partir do versículo 1, e aqui, isso de João, tá? Jesus vai à festa das cabanas. Então, esse capítulo vai falar, então, de toda uma história de Jesus ir na festa das cabanas. O que é festa das cabanas? Festa ou dos tabernáculos, tá? Os judeus, eles tinham algumas festas, ou muitas festas, tá? E as principais, Páscoa, primícia ou colheita, Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa, tá? E a festa dos tabernáculos, tá bom? Tinha outras festas também, como festa das peregrinações, várias outras festas, mas as principais eram essas, tá? Não sou especialista em festas, mas eu sei que sempre é citada essas festas na Bíblia, tá bom? Inclusive, festa da colheita, da primícia, sempre tem sempre tem essa troca, às vezes chama de festa da primícia, festa da colheita, tá? Mas às vezes é a mesma festa, tá bom? Vamos lá. Vai dizer assim, ó, depois disso Jesus percorreu a Galileia. Você vai se lembrar bem. Onde que está a Galileia, onde está a Judéia? Eu gosto sempre de citar isso aqui para você entender o que está acontecendo. O discurso de Jesus termina aqui em Cafarnaum. Então, quando fala que ele percorreu a Galileia, é essa região aqui. Pode ter ido para Naim, Tiberíades, Caná, Cafarnaum e por aí vai. Deixa eu dar o zoom aqui para você ver. Tá bom? Nazaré, qualquer uma dessas ele percorreu, tá? Judéia está aqui, Samaria está aqui. Cerca de 200 quilômetros de distância, tá bom? Então, depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia. E veja que interessante, mantendo-se deliberadamente. Essa palavra significa o quê? Intencionalmente, propositalmente, ou popularmente conhecido como por querer. Ele queria realmente ficar longe da Judéia. O próprio texto vai dizer o porquê. Porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Isso você não vai cometer nenhum crime se você se perguntar, mas por que Jesus estava evitando ir para a Judéia? Porque ele estava com medo de morrer? Não seria melhor ele morrer antes ou morrer ali, já que o propósito dele era morrer? Justamente porque não era a hora dele, tá bom? Não era questão de medo, mas porque não era a hora dele. Você vai se lembrar de toda aquela questão que eu lhe falei sobre tipologia, profecias. Os profetas apontavam para um cordeiro pascal, tá? O cordeiro que morreria na Páscoa. Então, a festa das cabanas era a festa ideal para isso? Não, não era a festa ideal para se cumprir isso. Então, faz todo sentido. Jesus, sabendo que eles queriam matar, ele evitar ir para a Judéia, tá bom? O próprio texto já responde. Tá, o que nós podemos aprender aqui, então, de interessante quanto a isso? Primeira coisa, você pode dizer o seguinte, olha, a agenda de Jesus não era a agenda humana,
tá? Ou seja, não seria a hora que as pessoas planejassem tirar a vida, mas a agenda de Jesus estava anotada onde? Nos céus. O cronograma de todo o acontecimento estava nas mãos de Deus, tá? Ah, meu irmão e minha irmã, se você então olhar para esse texto, você pode olhar hoje para a sua vida e pensar, olha, eu devo andar na agenda humana ou na agenda de Deus, tá? Eu preciso fazer a vontade humana ou a vontade de Deus, tá? Então aqui, veja que Deus ele tem propósito para a sua vida e para a minha vida, nós é que complicamos, muitas das vezes saímos da agenda divina, tá bom? Mas vamos seguir. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas ou dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Primeira coisa, então, é que os irmãos de Jesus lhes disseram. Jesus tinha irmãos? Sim, está aqui, tá? Marcos também vai dizer, as pessoas falando, Jesus, seus irmãos, sua mãe está aí fora, e Jesus interpela eles, dizendo, olha, quem é minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, tá bom? Um ponto interessante aqui para você pensar é que há, por exemplo, alguns segmentos, igrejas, que vão desconsiderar isso aqui, dizendo que esses irmãos de Jesus aqui não eram filhos de Maria, tá? E aí, por quê? Justamente para criar toda essa idolatria ou hiperdolia, como eles dizem, a respeito de Maria, de que ela morreu virgem, né? Santa, imaculada. Mas esses irmãos aqui também eram meio-irmãos de Jesus, porque eles eram filhos de Maria, tá bom? Aí, o que os irmãos de Jesus vai dizer para ele? Você deve sair daqui e ir para a Judéia, tá? Veja bem, você deve sair daqui e ir para a Judéia. Para quê? Para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, tá? Aqui, olha, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos acreditavam nele ou criam nele. Interessante aqui, hein? Então, veja bem, os seus irmãos lhe confrontam dizendo, olha, Jesus, vai para a festa, tá? Por quê? Muita gente, multidão, os irmãos deles já disseram assim, olha, vai para a festa, é a oportunidade para você aparecer, aquela frase que nós sempre dizemos, quem não é visto não é lembrado. Se você quiser realmente, você tem que estar lá, tá? Mas os irmãos, já está dizendo aqui, não acreditavam nele. Então, aqui nós vamos entender que os irmãos estão fazendo isso de forma provocativa, ou seja, eles não acreditavam em Jesus, eles desconsideravam o que Jesus estava dizendo ou ensinando, mesmo sabendo ou vendo o que ele fazia, tá bom? Mas veja bem, então vamos tirar alguns aprendizados aqui. Por que os seus irmãos estão fazendo isso? Porque eles achavam que o objetivo de Jesus era político. Você deve sair daqui e ir para a Judéia, tá? Para que os seus discípulos possam ver as suas obras. Talvez os seus irmãos não soubessem que muitos discípulos abriram mão de seguir Jesus. Se eles soubessem disso, talvez eles nem considerassem isso, tá? Mas eles simplesmente disseram, olha, seus discípulos precisam ver suas obras. Ninguém que deseja ser conhecido publicamente age em segredo. Então eles estão dizendo para Jesus, você está trabalhando escondido. Quem não é visto, não é lembrado. Visto que você está fazendo essas obras, mostre-se ao mundo. Pois os seus irmãos não acreditavam nele. O que a gente pode tirar aqui? Primeira coisa, nós não andamos segundo a agenda humana, certo? Nós não podemos andar segundo a agenda humana. Nós andamos segundo a agenda de Deus. E Jesus, então, ele não é pressionado por causa disso. Tá? A intenção de Jesus não era ser reconhecido por homens. Vocês vão se lembrar daquele texto em que que João vai dizer a respeito de Jesus, falando, olha, ele já sabia a intenção de coração de cada um. Então, não era a intenção de Jesus que ele ganhasse reconhecimento humano. Tanto que tem um determinado momento, em
João capítulo 6, você viu? Em que as pessoas queriam fazer Jesus rei e ele evitou isso, ele não quis, ele fugiu, ele saiu de perto das pessoas, despediu as pessoas e foi, tá bom? Então veja bem, nós não andamos segundo a agenda humana, tá bom? Anote isso aí. Então se hoje você está ansioso, preocupado com alguma coisa, diga para Deus hoje, fala, Deus, eu quero andar segundo a tua agenda, a tua vontade. Outra coisa aqui é que seus irmãos não criam nele, tá? Você consegue entender, então, que olhando para Jesus, você percebe que a caminhada dele não era fácil, inclusive em casa, tá? Ele não recebia aplausos, ele não recebia reconhecimento, inclusive em casa. E isso é importante porque muitas pessoas vão ensinar por aí que você andando com Deus é só vitória, é só reconhecimento, é só prosperidade, é só crescimento. E veja bem, em muitos passos da sua vida, você vai passar por muitas humilhações. Eu sei que há momento em que somos humilhados e há momento que somos exaltados, tá? Mas não se apegue a esse evangelho que fica dizendo para você, olha, vai dar tudo certo. As portas vão escancarar sobre a sua vida. Olhe para Jesus e veja, ele mesmo era rejeitado pelos seus próprios irmãos, tá? Então Jesus lhe disse, para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. Ou seja, o que vocês estão querendo, vocês estão achando que é a oportunidade agora, tá? Mas ainda não é chegado o meu tempo. Ele sabia. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Tá vendo a mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus é dura. Lembra aqui acima? A mensagem de Jesus é dura. Jesus vai falar, olha, o que o mundo faz é mal. Ele é a luz do mundo e o papel de Jesus é o quê? Colocar a luz sobre as trevas. O papel de Jesus é colocar a luz sobre as trevas. Por isso que as obras dele são manifestas. Em João capítulo 1 mesmo vai dizer que ele veio, mas as trevas não compreendem, porque as suas obras são más. Está aqui, ó. E Jesus denuncia isso dizendo que ele faz é mal. Uma coisa que eu vou dizer para você, eu tenho repetido isso, nós temos que entender que o que é errado, o que é certo, tá? Não quer dizer que eu e você estamos sujeitos a errar, é que nós não podemos pregar contra o mal e contra o erro, tá bom? Peça a Deus misericórdia, graça, para que você não caia em tentação, mas não é pelo fato de você estar sujeito que você não deve falar, não, isso aqui é errado. E se você um dia errar, você aponte para si mesmo e fala, não, eu errei. Mas não abra mão de fazer como Jesus, denunciar o que é mal, tá? E aí Jesus diz para eles, vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado, não é minha hora. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Ponto. Só até aí. Tá? Então veja bem, Jesus, aqui se nós formos tirar uma palavra daqui até aqui, nós podemos falar simplesmente de agenda de Deus. Jesus aqui mostra que a agenda dele não é a agenda humana, é a agenda de Deus. A vontade que ele vai seguir não é a vontade humana, é a vontade de Deus. Os planos que ele vai seguir não é os planos humanos, é os planos de Deus. Tá bom? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantas pessoas você conhece que abriram mão, por exemplo, dos planos de Deus para seguir os seus planos? Quantas pessoas você conhece que abriu mão do ministério para poder seguir carreira? Ou quantas pessoas você conhece que abriu mão, por exemplo, da carreira para seguir o ministério? Porque tem pessoas que vai fazer o ministério, vai ser pastor, vai ser cantor, vai ser ministro, mas não era o plano de Deus que ele fosse ministro, cantor, pastor, pregador,
Talvez o plano de Deus fosse que ele atuasse na área jurídica, política, da saúde, tá? Ou seja, tem pessoas que andam fora da agenda de Deus. A vontade de Deus para nós é que precisa prevalecer. E aí, eu queria hoje, por exemplo, te indagar quanto a isso, se você tem andado na sua agenda ou na agenda de Deus. Ou você diga como Paulo, eu já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, né? Então, ou seja, a minha agenda é a agenda de Deus. Mas entenda que há pessoas que não conseguem olhar esse exemplo de Jesus e aprender algo. Há pessoas que não conseguem entender isso aqui como palavra de Deus, palavra de salvação, tá? Ou seja, eu tenho aqui um exemplo de Jesus dizendo, olha, não é chegada a minha hora, não é chegado o meu tempo. Há tempo para todas as coisas, tá bom? Deus abençoe sua vida. Espero que Deus tenha falado com você. Deixe aí seu comentário. Espero você até o próximo vídeo. Tchau, tchau.